Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje completamos 7 dias de live e estou muito contente que a gente conseguiu, né, ativar aí vocês. O pessoal já está entrando para se preparar, né, para ouvir coisas boas. Especial, Silvia, bem-vinda, Gisele, Ju, muito legal ter vocês, ter a companhia de vocês. Eu fiquei lembrando, né? Oi, Stephanie. Oi, Stephanie. Tudo bem? Alguma coisa tá dando som aqui. Não sei o que tá acontecendo. Gente, a Tá gente tudo vai bem? indo, né? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá dando Tudo microfonia, bem. não tá? Tá, no seu caso tá. Agora tá tudo ligado aqui, gente. O que acontece? Peraí, gente. Ana, Tati. Melhorou? Agora melhorou. Sabe o que eu Certo? acho? Acho que era eu. Eu tava te Ah, ouvindo é? no Insta e no Zoom. Tava te ouvindo nos dois. Não era você, era eu. Então tá bom, gente. A Lívia entrando, Ana, enfim. Que legal que vocês estão aqui. Eu tava lembrando que eu fazia as lives aos domingos, né? De 15 em 15 dias. E aí, em 2020, não tinha retornado, né? Mas eu sempre gostei de fazer as lives aos domingos, porque a gente parece que assim começa a semana bem, né? Que a gente se prepara para se reabastece de energias positivas e sempre, né? O pessoal gostava. Agora a gente está nessa maratona de live, Fernandinha entrando, que legal, gente. Vamos A convidando os Lili. amigos, né? Mandando aí aviões. Hoje eu ouvi uma live, eu não sei se faz sentido, né? Que quando a gente coloca corações, no caso a audiência aí, o Instagram entende que tem relevância e que ele. Então vamos pro coração aí, gente. Vamos Vamos pôr pro coração, coração. gente. Tati, dizem isso, eu não sei, porque eu não li nada, mas a gente adora corações, então vamos avisar todo mundo que a gente está aqui. O tema é maravilhoso, eu estava assim, muito ansiosa para ouvir a nossa convidada. O tema da nossa live é Todo mundo cuida de todo mundo, né? E no fundo, é porque a gente vai falar sobre empatia. E tá falhando aqui. Ah, gente, comunica aí se tá falhando. Para mim aqui tá normal, tanto para Pra estou mim vendo, também. ouvindo bem a Stephanie. Avisa pra gente se tá falhando para mais alguém, né? A Lívia tá comentando que tá falhando. Enfim, então a gente tem realizado as lives. Tá normal para Larissa. Pra mim Não, também tá acho que vai normal. comunicando, tá, gente? A Ana tá dizendo que tá normal, beleza. A gente É sabe dessa Brasília, Lili, instabilidade. Brasília. É Brasília que tá com problema. Tati também tá falando que é normal, né? Ah, a Cris tá aí em Mato Grosso, tá normal também. Então, vamos seguindo. Então, eu estava bastante ansiosa para ouvir, para aprender sobre empatia, Hum, porque a Stephanie, gente, ela sentiu na pele o que é a questão de ter, né? hum. Não receber empatia, ela vai contar isso pra gente. E ela se especializou em fazer palestras, no estudo ou na pesquisa sobre empatia, né? E como isso pode ser aplicado, enfim, na vida, no cotidiano, nas organizações. E ela tem a Empatizar, né? Que é empatia com RH. Eu achei o máximo esse nome. Enfim, então ela tem pesquisado bastante, tem estudado e está aqui com todo o seu amor para compartilhar conosco, né? Enfim, conceitos, exemplos, experiências, e vocês fiquem à vontade para também no meio da nossa conversa, do nosso diálogo que vocês fazem parte, também fazer suas perguntas, né? Eu até tenho esse livro aqui, eu não sei se é o mesmo que você tem como referência, né? É, é. É Então, o que eu né? mais gosto. Que legal. E aí a gente vai, enfim, né?
Todo mundo já convidou a galera, os amigos, com os aviõezinhos, né? Por favor, né? Quanto mais gente estiver aqui, mais o Instagram acaba entregando, né? E comunicando às outras pessoas. Mas a gente já vai começar. Stephanie, muito obrigada por estar conosco nesse domingo, final de domingo, num dia especial. Hoje eu decidi empatia e felicidade, combinação potente. Yes! Verdade. Estamos juntos, é verdade. Tudo a ver uma coisa com a outra, né? Ontem foi o dia que, né, que teve uma onda aí das pessoas pedindo para fazer oração às 23h45, se conectarem numa, né, numa Egrégora. meditação global, numa egrégora aí, para emanar luz, amor. E é com empatia que a gente se coloca nesse lugar. Aí hoje, o dia inteiro foi assim também. Fiz aula de yoga de manhã, meditação, coloquei mantras, arrumei a casa, falei, eu quero que o dia inteiro seja assim, de paz e de harmonia. É desse lugar que eu quero ir para a live, para falarmos de empatia, de compaixão, e que você que vai tocar, hein, minha querida? E agora eu abro. Que responsabilidade. Se apresentar, né? Contar um pouquinho do que te fez chegar a esse estudo, né? Essa pesquisa e abraçar a empatia para a gente ir aí construindo e tecendo o nosso diálogo. E, gente, no final, a Stephanie preparou especialmente para nossa live, sabe o quê? Uma meditação, que eu estou sabendo que vocês estão amando a gente finalizar com meditação. Quem está amando, por favor, pode colocar corações, pode colocar eu estou amando, porque eu tenho recebido feedback que as pessoas estão assim, indo dormir muito mais tranquilas, né, muito mais serenas e com mais esperança, e, enfim, né, para lidar com essa situação que a gente está vivendo. Então, vamos lá, minha linda, conta pra gente aí. Os coraçõezinhos estão subindo para a meditação aqui. Não estou falando meditação. E aí, pensando nisso, eu já vou dar meio spoiler. Aí, a semana que vem, vocês vão ver que vai ter um presente para vocês, tá? Que surgiu disso. Surgiu dessas nossas conversas, dessa oferta de meditações né, que as pessoas estão gostando. Então, vai vir um presente para todo mundo aí no meio da semana, tá bom? Stephanie, minha linda, muito obrigada. Vamos lá falar de empatia. Eu que agradeço. Eu que super agradeço. Na verdade, como que a empatia surgiu na minha vida, né? Com a falta de. Eu venho de 20 anos de mundo corporativo, especificamente de recursos humanos, e passei por várias experiências dentro desse mundo paralelo que é o corporativo, com as suas regras, com as suas normas, enfim, com a sua rotina específica. E o que eu menos consegui identificar em todo esse processo foram profissionais com essa habilidade desenvolvida. E aí, isso trouxe sofrimento tanto para mim quanto para todos que acabaram fazendo parte dessa trajetória em muitos momentos. A gente, quando está nessa realidade, a gente se encaixa na cultura de determinado lugar, não importa ele qual seja, se nacional ou se multinacional, se médio ou se grande, não importa. E aquilo passa a ser o normal pra gente, e o normal pra gente é o certo. O confortável para o nosso cérebro é o certo, né? Então a gente acaba não se questionando, e quando eu resolvi dar uma virada na vida por várias razões pessoais e profissionais, que algumas fichas caíram, e em contato com alguns conceitos específicos, principalmente de neurociência do comportamento, a empatia me caiu como um bálsamo, assim. Eu falei, meu Deus, né? É isso que falta, né? Nas nossas relações profissionais. É exatamente isso que falta. E daí eu comecei a pesquisar, a estudar, me especializar em algumas coisas, em alguns assuntos, e nasceu esse trabalho. Ele começou, na verdade, para o mundo corporativo especificamente, né? Que foi de onde veio a minha dor. E hoje eu tenho ele realizado em alguns locais. E estou aqui para dividir com vocês um pouquinho e fazer um paralelo com o nosso momento, na verdade, Isso, né? que legal. Então, Uma vez fica à eu vontade ouvi, para você, na verdade, conduzir o que você quer ouvir. maravilha. Uma vez eu ouvi, e faz sentido, que do veneno a gente tira o antídoto, né? Que as pessoas que fazem as viradas é porque passaram por um sofrimento. E aí, Sim. ao ressignificar, pega aquela dor
e aí transforma numa Isso. solução, e eu acho que É acredito que isso. tenha sido isso, É né, dentro exatamente desse isso. lugar. É. E virou propósito, literalmente. O que que é empatia, né? Ai, O que que é empatia? pergunta. Pergunta De, fácil de de responder. que... Super fácil. Uma vez eu ouvi um videozinho da Brené Brown, que é uma animação, Hum, que ela explica isso, sobre empatia. Foi a isso. primeira vez que eu ouvi, e foi na Dos universidade, né? bichinhos, são os bichinhos, Dos né? bichinhos, e um cai no É, buraco, o elefante, a isso, girafa, né? isso. Enfim, e aí foi a primeira vez que eu vi uma forma de uma explicação que cabia, né, para um É. entendimento assim, mais Esse tranquilo, vídeo é mais muito leve. bacana. É muito bacana Uhum. esse vídeo porque ela deixa muito clara a diferença entre empatia e simpatia. Porque às vezes a gente Ai, está sendo apenas agradável e não tá, empático, né? tá. Então as pessoas confundem muito. Esse vídeo dela é para mostrar essa diferença. Mas a empatia, ela tem, eu posso explicar a empatia com de várias maneiras, com vários conceitos filosóficos ou científicos, né? Então, tem Uhum. todas as frases que a gente já conhece. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. É sentir o que o Uhum. outro sente, é olhar o mundo através dos olhos do outro. Cada frase mais filosófica, mais bonita, todas querem dizer a mesma coisa. Mas Aham. tem uma explicação específica que me agrada muito. Ela é extremamente simples, mais simples do que as filosóficas, porque ela é muito real. É a frase da Carolina Nalon, que ela é especialista em CNV, comunicação Uhum. não violenta. Conheço. Aham. Então, ela fala o seguinte: empatia é a nossa habilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Ponto. Mas sendo o outro, não sendo você. Né? E aí que o bicho pega. É aí que Tá, é a dificuldade da empatia. É justamente essa vírgula. Né? Esse é tá. o ponto da empatia. Porque é onde entra a ciência aí. A gente encontra dificuldade onde a ciência consegue explicar e ajudar a gente. Né? Então, Tá. eu posso entender o que você sente pelo que você me fala. Hum. Mas me colocar no teu lugar ao ponto de sentir o que você está sentindo, a gente já passa isso para compaixão de uma certa maneira. Uhum. Porque eu fico Dependendo do... pensando assim, ó, se eu estiver te ouvindo, ouvindo a tua dor, né? E não estiver te escutando, eu estou fazendo só uma escuta download, download. né? E Exato. aí eu não estou me colocando no seu lugar, eu já estou com julgamentos, eu já estou pensando, ah, mas por que que ela não fez isso? Por que que ela não fez aquilo? Né? Isso. E isso não tem nada de empatia, eu só estou ouvindo, mas não estou te escutando e já estou Exato. julgando. Ah, mas ela devia ter feito Exato. assim, ah, por que que ela não fez assim? E aí, isso não Exato. tem nada de empatia, é isso? Exato. É isso. E aí, com a tua Tá. fala, eu pego um gancho para explicar um ponto que eu acho muito importante, antes da gente entrar no conceito específico de empatia, que na verdade a gente já falou o que é. Mas Uhum. eu uso muito essa. É uma técnica de intervenção positiva para grupo, que a gente vai do micro para o macro, né? Explicando da base para o desenvolvimento do assunto, para que quando chega lá, eu uso isso no meu trabalho, quando a gente chega lá no conceito de empatia, a pessoa já tem a base para aceitar esse conceito de uma maneira mais tranquila. Uhum. É mais fácil, absorve automaticamente, na verdade. Quando ela tem esse conceito, ela absorve automaticamente. Então, o que a neurociência do comportamento explica pra gente? E é isso que eu acho fantástico, eu acho que esse é o ponto de transformação da gente, com relação às outras pessoas e a forma como a gente se relaciona. Todo estímulo externo que eu recebo, através do olhar, de ouvir uma situação ou de ver uma situação, ele vai direto para o meu inconsciente. Ele não vai para o meu consciente. Ele vai lá para minha caixinha preta, para minha caixinha de Pandora, fechadinha, que eu dificilmente abro sem a ajuda de um profissional. Uhum. Certo? Quando esse estímulo ele entra, ele é uma realidade externa que entrou na minha caixinha de Pandora, no meu inconsciente, e ali ele funciona como um imã. Ele puxa para ele várias coisas, várias motivações que eu carrego no meu inconsciente, que obviamente eu não sei. Então, coisas que se afinam com esse estímulo que entrou. Um tom, uma cor, uma textura, um cheiro, uma dor, né, uma alegria, enfim. Até aí eu não estou sabendo o que está se conectando com o que entrou.
Quando se conecta por afinidade, sobe para o consciente e vira minha realidade interna. Ou seja, esse é um processo biológico, neurociência. Então, se isso é neurociência, se isso é biológico, eu tenho o meu e você tem o seu. Então, nunca, jamais, duas pessoas, 3, 4, não importa, vão olhar para a mesma situação e vão enxergá-la, percebê-la, entendê-la da mesma maneira, de jeito nenhum. E não é por falta de esforço, por falta de empatia ou simplesmente para ser do contra. É porque eu funciono biologicamente diferente de você. O que existe, obviamente... Os meus registros são exato, uns, os são outros, exato, né? exato. Então, a leitura obviamente. Não pode ser igual. Isso, obviamente, o que eu construo como realidade interna, que sobe do meu inconsciente para o meu consciente, vai ser diferente do seu. Somos pessoas completamente distintas e todos nós somos uns dos outros. Quando as pessoas têm acesso a contato com essa informação, automaticamente a gente derruba a postura julgadora. Quando eu entendo que o outro, ele funciona diferente de mim. O que eu tenho dentro de mim, que me faz pensar assim, que me faz analisar dessa maneira, é diferente do que o outro tem. Então, a minha postura julgadora, imediatamente, com consciência, ela é derrubada. E aí a gente consegue começar a adotar uma postura empática. Eu recuo, tiro o julgamento, recuo, abro e começo a acolher o que eu estou ouvindo. Aí começa o exercício. É mais ou menos assim. Suspendo o julgamento. Exato. Né? Exato. Peraí, calma, não é você. Deixa eu ouvir com presença, 100% que ela está falando. Se eu tiver realmente empatia, eu vou sentir inclusive o campo. Às vezes a gente fala, nossa, arrepiei com o que você me falou. Isso, né? conexão. Empatia é conexão, exatamente. Tá. É isso então, mesmo. gente, entendemos a primeira parte, que a gente precisa suspender julgamento, porque jamais podemos pensar como o outro, sentir como o outro, porque temos histórias, né, e sinapses diferentes, mas beleza. A empatia, a gente nasce com ela? Nasce com ela. A gente nasce com elas. É claro que a empatia, ela depende de... A gente pode ser, como eu te falei, filosófico ou científico, né? Sendo científica, ela é multidimensional. Então, ela tem dimensões neurais, né? Ela tem dimensões emocionais e de ambiente, de cultura, mas a gente nasce com ela. Então, a gente precisa estar saudável fisicamente e emocionalmente para ela funcionar bem, senão ela não funciona. Essa então, era uma às coisa vezes... que eu estava pensando. Se eu não estiver bem, eu consigo sentir empatia? Então, na verdade, depende desse bem. O que é esse bem? Se ele for um bem emocional, você consegue. Porque normalmente, quem tem uma pessoa mais afetuosa, mais altruísta, ela tem essa habilidade. Mesmo que ela esteja um pouco deprimida no dia. Ela não vai deixar de enxergar o outro porque ela está um pouco triste ou qualquer coisa do tipo. Quando eu falo a gente tem que estar bem, na verdade, fisiologicamente. Eu tenho que estar com todos os meus sistemas neuronais funcionando. Não pode estar com nenhuma falhazinha no processo, porque senão não vai funcionar. As ligações necessárias para que isso aconteça não vão funcionar. E aí isso pode gerar algum tipo de patologia, pode fazer com que uma pessoa fique mais fria. E na verdade é só uma questão de saúde neuronal. Tá, então deixa eu... Gente, se vocês tiverem dúvidas, eu tô tirando minhas dúvidas, tô tendo uma aula aqui, tá? Tô achando ótimo. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí. Então, assim, eu li naquele livro A Revolução do Altruísta, o Matthew Ricard, mesmo o Richard Davidson, que estuda, né, o Matthew, o neurocientista, fala que a gente nasce com a empatia. Mas a empatia pode ser aprendida? Então, ela está na gente e aí ela pode ser uma habilidade aperfeiçoada, aprendida, e quanto mais eu uso, mais eu sinto, é isso? Sim, pode, porque na verdade, se você tem uma rotina, como ela depende também de influência do meio, se você tem uma rotina que te faz focar em outras questões, que não no outro, por exemplo, nesse livro O Poder da Empatia que você mostrou, eu ia falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que cabe encaixar agora. O Roman, ele fala de outrospecção. Isso. Mostrando para quem entrou depois. Eu mostrei no começo da live. O Roman, ele usa uma expressão chamada outrospecção.
O que ele quer dizer com isso? Na verdade, esse livro, em geral, ele chama as pessoas para uma revolução da empatia e ele mostra as várias formas de desenvolver a empatia na gente. Então, ele fala que a empatia ela pode ser aprendida, pode ser potencializada através de várias formas. Uma delas são as experiências, né? Viver experiências em que eu possa me colocar no lugar do outro. E aí ele fala da outrospecção. O que é isso? Ele fala que no século XX, na época do mercado da autoajuda, que foi um boom de livros de autoajuda, aquele conceito de terapêutico é bastante forte, de que a gente precisa entrar no nosso mundo e ficar lá com os nossos sentimentos para nos conhecermos, né? Isso foi no século XX muito intenso. Não funciona, mas ele não pode ser único e exclusivamente isso, ficar no nosso mundo com os nossos sentimentos. Porque isso nos fez seres muito individualistas também. Então ele fala que agora, século XXI, tem que ser uma época diferente, uma era diferente, que é a era da outrospecção, né? Que é a era de se interessar pela história do outro. Não é mais introspecção, é a outrospecção, uma expressão engraçada que ele usa, mas legal, muito pertinente, muito né? Legal. Simplesmente se interessar pela história do outro, que é o que você está falando, é uma escuta ativa, não é simplesmente fazer um download, né? É estar aberto, me interessar pela história do outro, porque isso tem um poder gigantesco. Nós somos humanos e a Brené Brown fala que a gente é fisiologicamente, biologicamente, né, colocado para conexão. Aonde que a gente se perdeu? Talvez Exato. Quando a gente ficou focado só na gente, né, correndo atrás das coisas da gente. E aí a gente desconectou, aí agora a gente está conectado novamente, né? Estamos tentando retomar. Estamos tentando. Uma vez, e a neurociência, desde quando ela estuda essa questão da empatia? Olha, eu não vou saber te precisar, isso não é a minha especialidade, a neurociência. Quanto tempo para estudar empatia, eu não vou saber te precisar. O que eu posso te dizer é que a empatia... A neurociência descobriu a empatia quando ela descobriu neurônio espelho, com experimentos de neurônio espelho, né? Quando Franz de Waal, que é um primatólogo, primatólogo, gente, é quem estuda os primatas. Quando no laboratório macacos, quando ele fez alguns experimentos e percebeu, na verdade, desculpa, não foi Franz de Waal. Eu não me lembro agora o nome do cientista. Ele fazendo alguns experimentos com macacos na Universidade da Itália, que é onde era a base forte da neurociência. Eu não lembro o nome dele agora, do cientista. Depois eu passo para vocês. Mas tudo bem. Ele descobriu o neurônio espelho com essa habilidade do macaco imitar a pessoa que entrou na sala comendo alguma coisa. Mesmo sem comida, ele imitava a pessoa comendo, né? E aí, por que eu confundi com Franz de Waal? Vocês vão entender. Franz de Waal é esse primatólogo, né, que estuda os primatas, e um belo dia, sem ser um experimento, um dia comum no santuário onde ele atua, uma macaquinha, eu contei isso já em vários workshops que eu fiz, uma macaca que estava lá em observação, um passarinho caiu no espaço dela e se machucou. E aí ela pegou esse passarinho, subiu lá numa estrutura que imitava uma árvore, onde ela estava, e ela abriu a asinha do passarinho e empurrou o passarinho. Uau, aí, arrepiei aqui. Aí o passarinho caiu, obviamente, né? E aí ela desceu, pegou o passarinho, acolheu, deixou ele ali. Na segunda vez em que ela tentou, ela já abriu a asa dele e não empurrou mais. Ela deixou que ele voasse. Então, assim, existe empatia, inclusive nos animais. Que esse é o estudo. A Carla tá ajudando, ó. A Carla já O que ela colocou? Risolati. Isso, Giacomo. Obrigada, Carla. Giacomo Risolati. Exatamente isso. Legal. E aí ele, na verdade, faz ele dá esse exemplo, né, no livro dele. Acho que um exemplo de neurônios espelhos é quando um abre a boca e o outro começa a abrir a boca e todo mundo abre a boca. Exato, né? Exato. É quando você bate a porta do carro na sua mão e você conta e as pessoas fazem aquela sensação de como se estivessem sentindo a mesma dor que você, quando a mamãe olha para o filho e fica mamã, mamã, e ele repete o mamã, mamã. Enfim, isso tudo tem a ver com o neurônio espelho. Bocejar tem a ver com o neurônio espelho. Enfim, tudo isso está ligado à empatia como a ocitocina também. Ai, que maravilha. E aí, Stephanie, gente, se vocês tiverem dúvidas, quem entrou depois, né, porque o pessoal vai entrando, a gente está falando sobre empatia, a Stephanie está trazendo aí seus estudos, suas pesquisas, seu trabalho, né, esclarecendo, inclusive,
né, dúvidas, o que é simpatia, né, que foi no começo da nossa live, e aí empatia, para o final a gente vai falar de empatia e compaixão. Mas, Stephanie, é possível a gente falar da empatia como uma base ética, uma base para inovação, enfim, explica um pouco para a gente aonde que a empatia entra nessas questões. Eu levei um amigo para falar numa das minhas aulas e ele, enfim, é tipo futurologista, sei lá, bem cabeça maravilhosa. Ele fala que o mundo não é de software nem de hardware, que o futuro é da empatia, é de hardware. E cada vez eu fiquei encantada com isso. Como assim, né? O mundo é de hardware. Eu fiquei encantadíssima. Isso tem tudo a ver com empatia. Empatia é a moeda do futuro. Então, onde que a empatia entra com inovação, onde que a empatia entra com ética? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, algumas semanas atrás eu até tomei um café com o Tatal Hensey, que é um especialista em ética aqui de São Paulo, é um professor da FIA, e a gente estava conversando sobre isso, né? Que a empatia é a base para a ética. Né? A partir do momento que eu tenho habilidade de me colocar no lugar do outro, isso é o princípio da moralidade humana. Então, se eu consigo me colocar no lugar do outro e fazer para ele só o que eu faria para mim, né? E não é aquela coisa de superficialidade, não. É moralidade, literalmente. Então, se você reparar, em código de ética profissional, por exemplo, ele é baseado em empatia. Né? O que eu preciso fazer para te atender enquanto profissional? Está tudo pautado em ética. Inclusive nos códigos morais de várias civilizações, o próprio Ubuntu. Né? O próprio Ubuntu, que é tão citado, ele é com base em ética, né? Literalmente. E a inovação é exatamente por ampliar a perspectiva. Né? A partir do momento que eu me ponho no teu lugar, que eu consigo alcançar essa habilidade, eu aumento a minha perspectiva porque eu aprendo a olhar com os seus olhos. Então, por mais que eu tenha uma habilidade diferente da sua, uma capacidade diferente da sua, de entender uma determinada situação, e posso até achar, no momento em que você comenta qualquer coisa comigo, que eu não agiria assim, eu não sentiria assim, eu posso até pensar isso no momento, mas eu não posso invalidar o que você sente, justamente por conta da sua caixinha de Pandora, que é diferente da minha, né? Justamente pela sua história ser diferente da minha. Então, o que eu consigo com isso? Simplesmente ampliar minha perspectiva. Se eu amplio perspectiva, eu consigo prever problema. Se eu consigo prever problema, eu consigo entender melhor necessidade. E daí nasce a inovação e a criatividade automaticamente, sem esforço. É o espaço que abre para isso emergir. Tá, na conexão com o outro, na verdadeira conexão com o outro, né? Cria-se o campo, né, do sentir, e nesse sentir pode emergir as soluções, porque realmente, né, o design thinking trabalha bastante com a questão, é isso aí, de exatamente. O problema do outro, enfim, que legal. E aí a gente está num momento bem desafiador, um momento, né, nunca visto antes na história, né, da nossa humanidade, com a proporção global que a gente está vivendo. Como desenvolver empatia nesse cenário? Era nesse ponto que eu ia falar da introspecção, que eu puxei lá para o comecinho. Na verdade, a Carla comentou isso numa live que ela fez, que eu não vou lembrar com quem agora. Carla, eu assisti tantas, eu não vou lembrar exatamente qual. Mas ela falou que a gente não pode romantizar o que está acontecendo, né? E eu concordo, assim, de fato, a gente não pode romantizar. Mas a gente precisa refletir. A gente precisa refletir sobre esse momento, sim, e não só no sentido de lavar as mãos, não só no sentido de usar álcool gel, né, de não sair de casa. Isso tudo é uma obrigação nossa. Né? Isso é nossa obrigação, né? A nossa obrigação conosco, com as pessoas com quem a gente ama, com os profissionais que cuidam de quem está precisando nos hospitais, quem está trabalhando para nos mantermos em casa. Esses meninos do rap que entregam coisas a noite inteira, nunca trabalharam tanto, né? A gente tem essa responsabilidade, isso é nossa responsabilidade. Agora, a reflexão, ela tem muito a ver com nossa espiritualidade. E aí eu não estou falando de religião, né? E nem de instituição religiosa, que são três coisas diferentes. A instituição religiosa é o prédio, a igreja, o templo, não importa o que seja, né? A religião é um método, que cada um tem o seu ou não tem nenhum. A espiritualidade é sua, é o desenvolvimento dos seus valores, da sua moralidade, de como você encara as coisas, enfim. E aí tem a ver com isso, né? A reflexão desse momento. O que isso me traz?
essas mudanças que estão acontecendo na minha vida, essas adequações que hoje eu sou capaz de fazer e que eu não era capaz de fazer porque não dava tempo, não era possível. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade em estar fechado em casa com a família ou, enfim, com quem eu me relaciono, por ter um determinado problema ou dificuldade de relacionamento com essa pessoa. E é aflitivo, é extremamente aflitivo. Mas será que eu consigo ficar comigo mesmo? Né? Será que a aflição não é por estar comigo mesmo? Por ter tempo de olhar para mim e de repente estar sentindo que eu não gosto de dar atenção? Né? Então talvez seja um momento para a gente dar atenção para isso que incomoda e usar exatamente o conceito que a gente comentou lá no começo, com relação ao outro, que talvez a gente tenha uma relação difícil, ou enfim, não necessariamente difícil, mas não tão harmônica assim. Tudo Né? Se emerge, interessar. Tudo emerge para Exato, resolver. exato. Né? Se interessar por essa história, não importa quem seja a pessoa, né? Ao invés de pautar nos Ontem a gente problemas falou que do nós já medo com a tivemos. Vivi, né? Tá, a gente falou do medo, do acolher esse medo, de como a gente utilizar os nossos recursos internos para lidar com essas situações e sentir, né, exatamente empatia por outras pessoas. Tem duas perguntas aqui, Stephanie, você está conseguindo ler? Deixa eu A ver. Ju tinha colocado, como a neurociência entende a capacidade de que uma pessoa tem de interferir na saúde emocional do outro. Aí eu não sei se é da neurociência ou da psicologia, os psicólogos de plantão aí. Cortou um pouquinho. Repete, por favor, Shirley. Como a neurociência entende a capacidade de uma pessoa, né, que uma pessoa tem interferir na saúde emocional do outro. Então, eu não sei se só a neurociência responde isso. Eu acho que não. Porque a maçaneta ela é do lado de dentro da porta. Né? Na verdade, todo o incômodo que eu sofro, eu permito que ele entre. Que ele seja entendido como um incômodo. Né? E aí eu não estou respondendo como especialista em neurociência, porque não é o meu caso. Talvez o Fernando, não sei se ele está por aí, ele possa explicar. Mas com uma visão de neurociência. Mas muito provavelmente o que entrou e incomodou tem uma razão lá dentro naquela caixinha de Pandora que a gente explicou. Tá na caixinha, né? Tá guardadinha lá a motivação real do incômodo. E aí cada um tem que descobrir qual a sua motivação real, porque a maçaneta tá do lado de dentro. Eu é que permito esse incômodo entrar e ficar ou nem entrar. Exatamente. E se entrar, eu ir lá, né, acolher, exato. entender. Acolher, é o autoconhecimento que faz eu acionar, né, esse entendimento. Por quê? O que eu senti? Por que o meu corpo reagiu e que assim? normalmente... Por que o coração disparou, né? Por que essa pessoa me incomodou? Enfim, E é um autoconhecimento que normalmente é indigesto. Ele não é gostoso. Porque faz a gente olhar para algumas sombras, né? Então, muitas vezes a gente precisa... Sim, temos, né? A gente, na verdade, somos dual, né? É isso, é a aceitação da dualidade. A gente tem nosso lado de sombra, nossas incongruências, nossas perebas, e a gente também tem as nossas potencialidades, as nossas habilidades, nossas virtudes. Né? Entender a dualidade é entender aquilo que você falou no começo, né? Eu não penso com a cabeça do outro porque a história dele é única, né? E se construiu pelas vivências dele, e ele também é assim comigo, mas e aceitar. Né? Aceitar a dualidade minha e do outro faz com que a gente aceite a humanidade, né? Admite erro, admite falhas, mas admite também a empatia, o amor e o altruísmo, né? E aí fica rico esse negócio aqui. Também então vamos lá, exemplos, como que a gente pode trazer, né? Como desenvolver a empatia nesse momento atual? Tem exemplos aí pra gente trazer, né? Tem muita coisa acontecendo, não romantizar, né? Como você já levantou, mas a questão de também reconhecer que está emergindo coisas de um lugar que a gente nem imaginava que poderia emergir. Né? Então, a solidariedade sendo colocada aí, a própria compaixão, né? E aí depois você explica pra gente qual que é a diferença, ou se já quiser trazer isso, qual que é a diferença da empatia
para compaixão. A gente já entendeu da simpatia para a empatia. E agora, o que é da empatia para a compaixão? Na verdade, exercício de empatia, ele é única e exclusivamente a atenção no outro. Então, não importa o que você vai fazer. O exercício de empatia para esse momento é o recuo do julgamento para... E tá falhando? Tá falhando no Instagram. Tá? Não. Voltou? Voltou. Tá. Agora voltou. Quando o exercício de empatia, vou repetir aqui, gente. O exercício de empatia, ele é único e exclusivamente você se abrir para a história do outro. Se abrir, né? Se abrir, considerar, sem máscara. Considerar. Ouvir, se abrir e considerar a história do outro. Você vai sentir automaticamente, quando você entrar nesse processo, você identificou alguma situação ou alguma necessidade, você se abriu e considerou aquela história, você sente, né? É uma coisa né? física. Para mim tá normal. Tudo bem? Podemos continuar? Podemos Para você continuar? tá normal? Então vamos lá. Vamos continuar. Pra mim tá Então, na verdade, pouquinho. o processo... Eu acho que é a minha internet, gente. O processo... Ah. O processo é esse, é recuo de julgamento e abertura de coração, literalmente. E essa é a linha tênue com a compaixão, né? A empatia, ela é o exercício de se colocar no lugar do outro. E a compaixão é a ação em prol do outro. Essa é a diferença. A compaixão é a ação. Existem algumas controvérsias entre alguns filósofos, né? Por exemplo, Roman. Voltou? Estão me ouvindo? Voltou. Então tá. Por Pra exemplo, mim tá ok. pro Roman do Poder da Empatia, ele sustenta que para ele a empatia ela é mais eficiente. Por quê? Ele explica por quê. Porque às vezes a compaixão, se ela não tiver o exercício de empatia que anteceda o ato da compaixão, não necessariamente eu tô atendendo a necessidade dessa pessoa. Então, um exemplo muito simples. Eu passo na rua, vejo alguém precisando, sei lá, um morador de rua. Eu vou lá e compro, eu não falo com ele. Eu vou lá e compro uma Marmitex. E entrego para ele. Só que ele acabou de comer uma Marmitex. E tá um calor de 40 graus em Brasília, por exemplo, e aquele Marmitex até o horário dele jantar vai estragar. Então, assim, eu tive um ato de compaixão que, na verdade, ele sofreu uma interferência muito forte de um altruísmo que eu tenho muito grande e acaba se transformando em aflição. Então, sem o exercício da empatia, a compaixão ela pode não ser eficiente. Por isso que a empatia também antecede a compaixão, que é o conceito budista, inclusive, por exemplo. Ele já vem, né, o conceito budista de compaixão, ele já vem com o exercício de empatia acoplado nele, senão não funciona, né? Por exemplo, uma vez só para elucidar um pouquinho, uma vez em Londres caminhando, na época que essa questão dos refugiados estava bem mais latente do que o coronavírus, por exemplo, e tinham muitos refugiados nas ruas, algumas pessoas paravam e se abaixavam e antes de dar dinheiro ou qualquer coisa, perguntavam qual era a história daquele refugiado. E aí eu vi gente dando comida, eu vi gente tirando casaco, eu vi gente dando simplesmente um livro para a pessoa. Então, assim, havia um exercício de empatia antes do ato de compaixão. Elas são complemento, na verdade. Uma é o complemento da outra. Mas a compaixão, sem o exercício de empatia, a compaixão... Valeu para vocês aí, minha pode gente? Ser falha. Bem, como é que tá? Eu acho que ela caiu, mas tá voltando. Voltou! Ótimo, maravilha. Voltou. Você pode repetir um pouquinho, Stephanie, que estava falando, que deu uma saída. Ouviu até que parte? Mas eu achei ótimo essa questão de você ouvir o outro para poder colaborar, contribuir exatamente com aquilo que ele está precisando. Isso é empatia, exato. Ação compassiva com dinheiro, às vezes ele só quer ser ouvido, às vezes ele está precisando de um cobertor, né? Você ouve e desse ouvir você age.
O Exato. Matthieu Ricard, ele fala que a gente sente empatia, da empatia, a gente, né, sente aí a compaixão porque é o desejo de minimizar o sofrimento do outro e que, ai, que legal, a Tati tá dizendo que ouviu tudo. E que daí isso é o altruísmo, né? Então ele coloca a Isso. revolução do altruísmo como o grande guarda-chuva e aí primeiro então você Isso. sente a empatia, aí vai para o ato da né, de ser compassivo, você quer Isso. diminuir o sofrimento do outro, né? Você sentiu a necessidade dessa colaboração, dessa ajuda, e aí você fez. E aí isso é generosidade, isso é compaixão, Isso. e a gente sabe que isso é uma habilidade para a felicidade, e que a gente que Porque doa, senão, né, fica se feliz, o outro que recebe você... fica feliz, e aí a roda gira. Né? Exatamente. Porque se você não exerce a empatia antes do ato de compaixão, você simplesmente está aliviando a sua aflição. Você não ouviu qual a aflição do outro. Chega até a ser um processo um pouco egoísta, às vezes. Não por mal, mas você está simplesmente aliviando a sua aflição em ver aquela situação. Mas você não ouviu a pessoa para saber se de fato é aquilo que a aflige. Pode estar te afligindo, mas não necessariamente afligindo a pessoa. Então, uma é complemento da outra. Precisa do exercício de empatia, por isso que a empatia ela é o caminho para a ética, ela é o caminho para a inovação, ela é o caminho para a compaixão, ela é um caminho. Ela é o caminho, é o início. É o início para todos esses objetivos. Como eu ouvi, eu acho que não sei se foi numa live, né? A humanização do humano, né? A empatia faz você se colocar. E aí, estranho isso, humanização, a humanização do hospital, né? O povo vai criando essas palavras, né? Mas, enfim, se a gente nasceu com a empatia, assim como a gente nasce, né? Com o amor, enfim, com essa bondade, a Coralina fala que a gente aprende a bondade. Né? Então, se a gente pode desenvolver essas habilidades, né, a gente tem que ter essa intenção e esse querer, então que a gente possa, né, cada vez mais, sobretudo nesse momento atual, onde muitas pessoas estão precisando, né, ativar, né, e fazer esse exercício, né, porque tem muita gente precisando do nosso olhar. Né, eu acho que essas frases surgem, nascem no momento em que as pessoas têm contato com esses conceitos e com essas pesquisas, e cada uma, por ter o seu processo interno, cai um tipo de ficha diferente, né? Eu lembro que quando eu comecei esse trabalho, me veio uma frase à mente que eu uso muito hoje, e eu digo o seguinte: conhecer a humanidade do outro desperta a minha humanidade. Então, quando eu me abro para entender a tua história, para conhecer o teu humano, né, o que existe na Shirley, além do trabalho com a felicidade, quem é essa mulher? Mais ou menos aquela palestra que você fez no Fala FIB, o ano passado. Né? Você mostrou você ali, né, a Shirley, antes de qualquer outro trabalho que você venha. Qual foi a origem desse trabalho? O que te trouxe? O que te transformou no que você é hoje, na pessoa que você é hoje? Isso é o teu humano por trás disso tudo. Quando eu escuto isso, eu me conecto com o teu profundo, como diz a Ana Holanda, né? Eu me conecto com o teu profundo. E aí é a tua humanidade que está exposta. Não tem como não atingir a minha humanidade. Não tem como. Então a empatia, né? A história, exato. E aí entra o neurônio espelho de novo na história, né? Porque quando eu escuto você falar, quando eu escuto a Ana Holanda falar, quando eu escuto a Carla falar, quando eu escuto a Lívia falar, quando eu escuto a Elaine falar, não importa quem seja, né? Essas pessoas de um círculo mais próximo no momento. Quando eu escuto cada uma dessas pessoas falarem das suas experiências, do seu trabalho, ou mesmo que seja uma questão especificamente técnica, aquilo se conecta comigo de alguma maneira. E aí eu construo um determinado trabalho. E esse meu trabalho, que partiu da minha cabeça, do meu conhecimento, que veio do meu profundo, leva vocês com ele. Então tem todos vocês nesse meu trabalho, tem um pouco de mim no trabalho de vocês e assim sucessivamente. Né? Então a empatia é isso. Né? Cada um vai crescendo. E é uma tessitura, a vida é uma tessitura, né? Exato, dos encontros, dos enlaces. E assim é a trama, né? A teia. Nós somos. A neurociência explica. Isso, exatamente. A neurociência explica que nós somos influenciáveis. Então, eu sou influenciada por você, pela tua história, pela tua humanidade e assim sucessivamente. Então, obviamente que a minha vida, o meu trabalho sofre essas mesmas influências. Só que a escolha do que me influencia para o bem ou para o mal também é minha.
É escolha. A gente É sempre vai escolha. bater nessa tecla, né? A gente Isso. falou de É, escolha a semana inteira. Que legal. é. Então a gente está escolhendo se alimentar, se nutrir, né? Com curiosidade para novos aprendizados, para as novas temáticas. Falamos de empatia, né? Falamos sobre medo ontem, sobre felicidade no trabalho, sobre humanidade, né? Sobre relacionamentos. E tão gostoso ver que a gente pode se nutrir, né, com aquilo que faz sentido, com aquilo que Uhum. realmente aquece o coração, que faz, É, né, a gente seguir com serenidade ou com sanidade, né, sobre tudo nesse exato. momento, né? Exato. Então, Stephanie, deixa eu ver. Eu acho que a gente já pode partir para nossa meditação. Quer? Tá bom. Queremos? Ela Vamos? tem, ela tem. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu li o que tinha. O pessoal vai conhecer a mochila do cônjuge. O povo foi colocando umas frases bonitas Os aqui, meus de comentários humanidade. travaram, eu não tô conseguindo ver os comentários. Mas eu acho que, pelo tempo que a gente tem, a Lívia colocou uns comentários bonitos sobre a questão da humanidade, né? Que A bom, Lívia é muito bom vocês suspeita. participando. A Lívia Que é suspeita. delícia. Né? Então, eu acho que a gente pode ir, sim, né? Já é 21h46, aí você conduz com calma, né? Com Tá bom? tranquilidade, e a gente se conecta aqui. Só agradecer e dizer que foi incrível a Juliana do programa Obrigada. Comer Consciente, a Vivi. Bora meditar. Então vamos, gente. Bora meditar. Vamos lá. Então vamos. Então, Eu não sei se tem alguém aqui no Zoom. Avisa o teu público que eu vou minimizar para eu poder seguir o roteirinho. Eu fiz um roteirinho especificamente para nós hoje. tá bom, pode ir lá. É Só enquanto ela uma. tá minimizando, gente, amanhã adorando assistir vocês, corações, que lindeza, gente, que gostoso. Amanhã a gente tem aula de mindfulness, tá? Com uma profissional, né? Com a Tereza, que eu conheci inclusive no FIB, fez FIB comigo. Então a gente começa, quer dizer, começa, né? Continua segunda-feira meditando com mindfulness e a Tereza, tá bom? Então todos aí convidados. Vamos lá? Então, Então vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que vocês pensem numa pessoa que esteja em isolamento com vocês ou não. Uma pessoa que talvez vocês não tenham uma relação tão tranquila quanto vocês gostariam de ter. Ou no trabalho, ou em casa, enfim, não importa onde seja. Fixem essa pessoa na mente. E quem sentir a vontade, ideal que feche os olhos, porque trata-se de uma meditação. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. E a gente precisa respirar 3 vezes profundamente. Então a gente puxa o ar, enche os pulmões, solta pela boca por 3 vezes. Isso vai nos ajudar a nos conectarmos com aqui, com agora. Tenta sentir a sola dos seus pés no chão, suas costas na cadeira. Tenta perceber os seus batimentos cardíacos, suas mãos, se conectando com agora, aqui e agora. E nesse momento, você vai imaginar uma parede branca, enorme, muito alta, como se fosse um dos lados de uma grande caixa de concreto. Ali dentro tem algumas respostas importantes que você gostaria de encontrar. Você olha alguns instantes para essa parede e, de repente, você visualiza uma maçaneta com uma fechadura logo abaixo. Apenas uma maçaneta com uma fechadura no meio da parede, no meio do concreto. Não existe porta. O que te faz perceber que mesmo que você decida buscar uma chave, você não vai conseguir abrir. Então, você olha para trás
e vê uma cadeira. Confortável, bem larga, anatômica, com grandes almofadas, e você se dirige a ela. Você se senta e fica ali, olhando para aquela maçaneta. Essa maçaneta dá acesso às motivações dessa pessoa que você está imaginando, com quem você vivencia dificuldades diárias, provavelmente. Motivações que nem ela mesma conhece. Registros inconscientes que dão origem às suas dores mais profundas, seus traumas, seus desgostos ou gostos, as suas alegrias e tendências, más ou ruins. Mas você percebe que a chave não te pertence, que trata-se de uma parede intransponível, a não ser por esta pessoa que você imagina. Então, com a consciência de que tentar transpor um território que você desconhece pode fazer com que você se machuque e também machuque a única pessoa capaz de acessá-lo, você recua por instantes. Se apropria da posição leve de apenas compreender. Compreender que ali dentro existem todas as motivações para as reações que talvez sejam as responsáveis pelos conflitos entre vocês. Você compreende que a pessoa desconhece essa passagem e que, por isso, também desconhece as razões das suas próprias reações. E aí, você percebe que a única coisa que te é possível fazer é compreender. Perdoar, principalmente quando ainda nos é difícil, apenas nos coloca na posição de certos como vítimas e o outro de errado como culpado. E isso não nos leva a lugar algum. Comece apenas compreendendo, com leveza e sem responsabilidade por isso. E assim você registra essa relação, como um processo pautado na compreensão, e todas as vezes que se deparar com essa pessoa, é essa postura que irá emergir de dentro de você. Podem voltar. Que lindo! Gostou? Gente. Ótimo, Cláudio já colocou apenas compreender. Apenas Que compreender. bonito, que Às bonito. vezes é difícil perdoar por várias razões. Aham. Perdão, às vezes, é mais uma questão angustiante, né? Que coloca alguém numa situação de culpado e outro numa situação de vítima. O mais importante é a Ai, gente compreender, né? Quem fala isso é a Joe Rony. Berry. Ai, que É legal. Ó, deixa eu uma... só dizer, Rony, porque você vai subindo. Uau! A ah, Vivi, amei. Foi realmente maravilhoso. Quem que fala isso, na Stephanie? verdade, tem dois exemplos bacanas sobre empatia. Eu acho que a gente tem tempo para eu te passar. Estava no A nosso gente tem roteiro aí, os 10 exemplos minutinhos. estavam no roteiro. Eu acho que vale falar sobre as curiosidades para as pessoas. A Joe Berry é uma britânica. O pai dela era um parlamentar britânico nos anos 80 e ele foi assassinado por aquele grupo extremista, o IRA. Quem é balzaquiano vai lembrar disso. E Uhum. ele foi assassinado por uma pessoa desse grupo. E essa pessoa que matou foi presa e a Joe Berry passou muitos anos fazendo terapia e tentando entender e muito revoltada com tudo isso. Quando Uhum. esse assassino foi solto, ela pediu alguns encontros com ele para entender o porquê que ele tinha feito isso. E foram Uhum. 50 encontros que aconteceram. Quem fala isso é o Roman no livro dele. E isso é muito bacana porque mostra o quanto a pessoa também estava disposta a explicar para ela as suas razões, porque também não é fácil, né? E é a Joe que fala isso, que quando o repórter pergunta para ela, você perdoou? Porque hoje eles trabalham juntos, o assassino do pai e ela tem uma ONG que trabalham como mediadores entre situações extremas, entre relações extremas, situações de guerra, familiar, enfim, de negócios, entre sócios, eles fazem esse tipo de trabalho. E é ela que fala que perdoar não é importante,
né? Porque às vezes é muito difícil, como você vai perdoar a morte de um pai, por exemplo? É muito difícil quando envolve emoção. Mas ela explica que hoje ela entende que se ela tivesse nascido no berço em que ele nasceu, tivesse aprendido o que ele aprendeu, talvez ela tivesse feito a mesma coisa, né? Então, para ela não é importante perdoar, o importante é compreender, né? E é um exercício de empatia excelente esse, né? É verdade. Excelente esse. Legal, muito bom. Gente, olha, a live está terminando, a gente tem aí 5 minutos para os agradecimentos finais. Sempre reforçando que a gente vai continuar e que todos vocês são convidados a todas as noites estarem aqui, convidarem seus amigos, porque a semana que vem está incrível, a terceira semana que a gente vai fechar 21 dias de live está incrível também, e a gente só tem a aprender, né? Aprender com o outro, com a humanidade do outro, com a generosidade do outro, né? Cada vez que a gente se conecta aqui, a gente, na verdade, está levando, né, toda essa informação para um bocado de gente que está do outro lado, e que a gente possa, então, nesse exercício de empatia, nos levar à compaixão e fazer realmente algo em benefício, né, do próximo. Então, a colaboração é a economia do futuro, é o que está emergindo, né? E que a gente possa fazer parte como agentes transformadores de verdade, né? Então, eu super te agradeço, Stephanie. Eu que agradeço. Incrível. E foi. Obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui hoje vai fazer reflexões profundas sobre as coisinhas que estão dentro da caixa de Pandora. Foi o que a gente falou no começo, né? A empatia ela é muito mais do que se colocar no lugar do outro. Para conseguir fazer isso, você tem que se colocar bem no seu lugar primeiro, para depois você tentar se colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Sentir, né? Sentir as necessidades, ouvir sobre as necessidades e atuar. Porque o mundo está precisando de pessoas, né, realmente atuantes, com esse olhar empático, com essa vontade, a intenção, né? Mudou minha visão sobre a empatia, a Vivi está colocando. Que legal. É bem mais profundo, normalmente, do que as pessoas conseguem entender, né? É verdade. Então é isso. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente do começo ao fim, os que entraram, os que saíram, tá tudo certo. A live vai ficar disponível 24 horas. Avisem, né, a galera aí que tem a oportunidade de aprender a diferença de simpatia, empatia, compaixão, desses exercícios todos, né, de olhar para a humanidade, que é um momento tão, tão lindo, né? Tão oportuno, digamos assim. Então, para quem entrou no final, assistam a live, né? Aí que está disponível. Tardei, mas não falhei. A Silvia, gratidão. É isso, gente. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada. Agradeço a todos, né, que ficaram aqui com a gente. Amanhã vamos aprender o que é mindfulness, vamos praticar mindfulness. Chega de dar desculpa de que a gente não sabe meditar, não sabe, né, ter atenção, se a neurociência, enfim, a psicologia está dizendo, gente, presta atenção plena, né, esteja presente, isso vai melhorar tudo em nós. Então, vamos partir para a ação. Não é verdade? Fernandinha dizendo, live maravilhosa. Ai, que delícia. É isso. Que bom. Muito amor para todos vocês. Foi isso que nos uniu, né? O amor, a empatia para contribuir nessa noite de domingo. Exato. Beijo, gente. Compartilhem. Se gostaram aí, comentem, façam stories, promovam aí a live com a Stephanie para que as pessoas entrem amanhã. Hoje à noite, amanhã, enfim, e assista, porque realmente vale muito a pena, tá bom? Beijo no coração. Beijo. Tchau, Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.